Muito bom dia a todos. Damos início, neste momento, à abertura da reunião da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios, neste dia 22 de setembro de 2022, no plenário da Corte do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A Câmara Nacional de Gestores de Precatórios reúne tribunais estaduais de todo o país para compartilhar vivências e boas práticas, buscando padronizar entendimentos sobre a matéria. Neste momento, convidamos a usar a palavra o diretor técnico nacional da Câmara, o magistrado Bruno Lacerda. Muito bom dia. Serei breve e informal, como já tinha mencionado aos colegas com quem falei. É uma alegria muito grande para mim recebê-los aqui em Natal, nessa retomada dos nossos encontros presenciais. Desculpem, desembargador Vivaldo Pinheiro, nosso presidente, desembargador Sideni, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Afonso Faro Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sintam-se, colegas e assessores, muito bem-vindos e tenho a certeza de que nós estamos aqui realizando uma reunião histórica, porque é uma retomada. Há 2 anos, mais de 2 anos, nós não nos encontrávamos, a última em fevereiro de 2022 em São Paulo, às vésperas da pandemia. A nossa atividade ela é árdua e pouco compreendida, mas a gente tem a possibilidade de crescer e melhorar nas nossas atividades, compartilhando ideias, boas práticas e soluções. Então, sintam-se bem-vindos. Serão 2 dias de muita cooperação, colaboração e troca de experiências. Sintam-se muito bem-vindos e acolhidos no nosso pequeno Tribunal de Justiça, no nosso pequeno estado do Rio Grande do Norte. Convidamos agora o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Vivaldo Pinheiro. Bom dia a todos e a todas. Saúdo o desembargador Afonso Barros, Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Sidney Pimentel, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e o nosso juiz dos precatórios, doutor Bruno Lacerda, na pessoa de quem saúdo todos os demais colegas juízes e juízas, assessores aqui presentes. É com imensa satisfação que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte recebe hoje a representação de todos os estados brasileiros aqui no nosso plenário para a reunião ordinária da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. No nosso estado, o setor de precatórios, muito bem conduzido pelo magistrado Bruno Lacerda, tem nos ajudado muito nessa gestão, e que é o diretor técnico da Câmara Nacional, vem batendo recordes de pagamentos. O doutor Bruno disse muito bem as dificuldades que enfrentamos, mas ele suplanta todas essas dificuldades. Esta é uma vertente do judiciário, por demais demandada pela sociedade, e nesta matéria o cidadão cobra ainda mais celeridade, uma vez que o assunto versa sobre o financeiro das pessoas. Sabedores do papel socioeconômico que desempenhamos nesta área, cumprimos a nossa missão com maior zelo e segurança para garantir o direito e a dignidade do jurisdicionado. É um prazer muito grande, repito, recebê-los aqui no nosso pequeno estado. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Rio Grande do Norte. Com certeza vão gostar da nossa terra e do nosso povo. E tenham uma estada tranquila e profunda. Bom trabalho e um prazer muito grande recebê-los. Durante o encontro, serão ministradas as seguintes palestras: Regime Especial, Regras Escritas e Não Vigentes na ADCT,
o juiz Bruno Costa, do TJRR, interpretação sistêmica de conceitos ligados a pagamentos e precatórios e RPVs na Resolução 303, o juiz Bruno Lacerda, do nosso TJRN. Precatórios federais, pagamentos em face da EC 113 e 114, juiz Rafael Castro, do TJDFT. Regime extraordinário do artigo 100, parágrafo 20 da Constituição Federal, o juiz Rafael Kanayama, do TJ Paraná. Tenham todos um excelente trabalho. Doutor Bruno, o senhor assume os trabalhos. Bom dia. Para não prejudicar ainda mais a fala do nosso amigo Bruno Costa, do Tribunal de Roraima, eu já passo a palavra para ele. Ele vai nos falar, e aí eu já peço desculpas porque ficou atrás do crachá, eu tenho que tirar meu crachá também para ver, sobre algo que me causou desconforto quando, em fevereiro de 2015, no encontro em São Paulo, desembargador, do CNJ, do encontro do Fondaprec em São Paulo, eu vi que tinha muita coisa escrita na Constituição, mas que não valia. E quando a gente estava pensando nos temas, aí eu pensei nos que estão chegando. Quando a gente chega, vai procurar a lei, a norma. Agora tem a Resolução 303 que ajuda, mas se a gente for correr para a Constituição, a gente enlouquece. Então, na verdade, o tema é o que está escrito, mas não vale. Assim, para ser bem informal mesmo. O que está escrito, o que não vale, o que é que pode trazer confusão, o que é que pode trazer problema. Então, regime especial, regras escritas e não vigentes no ADCT. Então, com a palavra meu... E eu já chamo assim, eu tenho um costume, me desculpem, tá, pessoal? Eu tenho um costume de chamar todo mundo de amigo. Eu quero me fazer amigo de todo mundo, de todos os outros. Então, meu amigo Bruno Costa, Roraima, por favor, amigo, a palavra é sua. Não, obrigado, Bruno. Pode ficar tranquilo, você pode me chamar de amigo. Só que depois desse tema que você me entregou, eu realmente sou seu amigo mesmo, viu? Não tem nem condição. Eu sou um dos neófitos também na Câmara, primeira vez que eu me reúno com os colegas. E, de fato, não foi é um tema muito extenso, assim. Primeiro material que eu fui dar uma olhada para poder estudar o tema, ele fala assim, é um tema complexo e denso. Eu falei, pô, mas não podia ser só complexo, não? Enfim, então, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E, lógico, tentando sempre ser o mais informal possível, porque, como diz um amigo meu lá da Paraíba, dê dinheiro, mas não dê confiança, né? Então, vou ser bem informal e tentar passar bem rapidamente algumas coisas que eu consegui verificar nesse breve estudo que eu fiz. Seriam as regras escritas e não vigentes do ADCT, são basicamente artigos 178, 86 e 97. E no ônibus eu escutei uma conclusão bem interessante do Fernão. Entre a Constituição e a Resolução 303, né, por favor, observe a Resolução 303. É 303, né, 2019, salvo engano. A forma de solvência dos precatórios, os percentuais, já iniciando, né, na minha lista aqui das minhas constatações aqui do que não está valendo mais, né. A forma de solvência dos precatórios, os percentuais previstos no inciso 1 e 2 do parágrafo 2º 97, que hoje se encontra disciplinado no artigo 101, sem definição de percentual e sem distinção de entes federado. Aí vamos lá, previsão de pagamento de precatórios em ordem única e crescente de valores. Salvo engano, o Dr. Lisandro falou que ele fazia isso antigamente, né? Que era o menor valor ele ia pagar o primeiro. Eu não sei quem já fez isso. Eu não sou da época. Previsão de pagamento de precatórios por meio de leilão. Eu até ia até pedir para alguém, se alguém tivesse feito leilão e puder falar como é que era, até por título de curiosidade, mas devia ser bem interessante. Previsão de compensação automática, aquela situação de que
impor a compensação ao credor para fim de recebimento de precatório, independente de regulamentação de fixação de prazo, no 105 da CT, a admissão de desmembramento do valor por credor e por este a habilitação do valor total, no caso de precatórios relativos a diversos credores, condicionamento da vigência do regime especial até o momento que o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, previsão de atualização de precatórios do índice oficial de remuneração básica de caderneta de poupança e, sem esgotar o assunto todo, o gozo da preferência que se destinava apenas aos credores que tivessem completado 60 anos de idade até a data da promulgação da 62. O regime especial, todos sabem, todos nós trabalhamos com ele. Ele veio da... Essa é uma lista que eu fiz, pequena, né? Tem outras coisinhas aí que a gente pode ir discutindo. O regime especial veio da 62 2009, que é interessante que ele teve todas aquelas discussões, né? Possibilidade de compensação, correção monetária, e ele foi alvo, na época, de 4 ADINs, né? Com a... Eu chamo depois da ADIN, da modulação de efeitos, com a modulação de efeitos veio a questão das outras emendas. Eu chamo das... Teve um colega que estava falando esses dias para mim que ele vê as emendas como truco, né? Não sei se vocês já jogaram aquele jogo de baralho truco, que vem a modulação de efeito, aí vem a emenda 94, vem a emenda 62, truco, aí vem a 94, 6, aí vem a emenda 99, 9, aí vem a emenda 109, 12. Então vai mudando o prazo, né, do regime especial. Temos mais duas ADINs, a 5679 e a 6804, que estão ainda em andamento, em trâmite lá no Supremo Tribunal Federal. E o nosso regime especial também é objeto de 4 das, salvo engano, objeto de 4 das 5 notas técnicas que nós temos na Câmara Nacional de Precatórios. Só para vocês terem uma ideia da questão complexa que nós estamos aí inseridos. Eu realmente, como disse a todos, eu realmente não tenho muita dificuldade com a questão do regime especial. Nós temos apenas o Estado e mais um município no nosso regime. E, enfim, eu não sei qual... Eu queria ouvir mais do que falar e debater quais seriam, assim, os problemas mesmo dessas regras, né? Com a resolução, Bruno, como você disse, meio que a gente tem um norte, né? Inclusive a questão de... Salvo engano, na época que saiu a 62 e depois da emenda, alguns tribunais até deixaram de pagar precatórios por causa dessa questão. Eu não imagino a dificuldade do colega com isso, né? E hoje nós temos até a 303, que até a correção monetária, o índice da correção monetária, ela fala para a gente o que a gente tem que fazer. Então, facilitou, ainda que não incompletamente, mas facilitou muito o nosso trabalho. Então, eu verifiquei essas, as normas que estão lá, mas não estão valendo. E, enfim, estou à disposição para eventuais debates, para não deixar... Eu acho que é mais importante que nós consigamos conversar do que uma palestra em si, né? Eu agradeço bastante. Eu sou assim mesmo, é muito rápido, né? E peço perdão aí pela, vamos dizer assim, pela rapidez, né? E pela não ter elaborado um slide, alguma coisinha. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo. Obrigado, Bruno. Bom, considerando que já são 12h32, nós vamos suspender a nossa reunião para nós irmos almoçar. Em seguida, retornaremos para cá para dar continuidade ao nosso encontro.
Bem, meus amigos, eu vou começar daqui porque eu vou falar agora, e aí para não começar dali e vir para cá, e considerando a nossa informalidade que tem marcado a nossa reunião, que precisa ser assim, eu vou já começar daqui. Nós temos, pela nossa programação, agora até as 4h30, isso, para discutirmos um tema relacionado a pagamento de precatórios RPV. Bom, para mim coube, porque isso é engraçado, porque isso foi eu que escolhi os temas, eu escolhi o que eu vou falar, foi eu que escolhi falar sobre isso, né? Interpretação sistêmica de conceitos ligados a pagamento de precatórios e RPV na Resolução 303. O pensamento dos temas a serem trazidos aqui, ele está muito mais ligado às dificuldades de quem está iniciando na gestão. E por que isso? Porque do levantamento que nós fizemos, dos 27 tribunais de justiça, dos gestores dos tribunais de justiça, apenas 5 estavam no período, vamos dizer assim, mais antigo, pré-resolução 303. Então, 22 colegas estão iniciando ou iniciaram a sua atuação em momento posterior à resolução 303 e podem enfrentar algum tipo de dúvida ou de dificuldade em relação à interpretação de alguns dispositivos. E aí eu vou usar uma frase do colega do Mato Grosso do Sul, Ricardo Galbiati, que dizia muito facilmente, ou muito... Vou passar aqui, depois eu volto para cá. Gerir precatórios é simples. Basta arrecadar, atualizar e pagar. O problema está nos detalhes. Os detalhes é que são complicados. E como há detalhes. E aí a gente precisa fazer uma análise, uma interpretação sistêmica. Eu vou voltar para cá. E como premissa, eu entendo que direito não é caixa de ferramentas. O professor Carlos Aris Sundfeld tem um livro que é Direito Administrativo para Céticos, que ele diz que não há ciência do direito. Direito não é ciência, direito é técnica. Como técnica é uma ferramenta que pode ser utilizada para resolver o problema que surgir. E aí vai do operador do direito escolher uma ferramenta ou outra. Eu não sou cético. Eu sou crente. Eu acredito que o direito é ciência. O direito não é caixa de ferramenta. Existe um sistema jurídico que nos orienta. E na gestão de precatórios existe também um sistema jurídico de precatórios com regras fundamentais e que nos orientam na interpretação e aplicação da norma. Então, a premissa que eu parto aqui é de que há um conjunto de regras que nos orientam na interpretação desses pontos confusos. E também não vou trazer aqui verdades, porque, em primeiro lugar, a verdade não existe. Verdade absoluta não existe. Tem um jurista paraibano, que era desembargador aqui no Rio Grande do Norte, Mário Mossi Porto, que dizia que nem o céu que a gente olha, o céu azul que nós olhamos, nem é céu e nem é azul. Então, verdades absolutas, a gente precisa ter cuidado com elas. Vou apenas fomentar reflexões para que a gente possa construir encaminhamentos do nosso dia a dia, respeitando também as diferentes situações locais e realidades locais de cada tribunal. O que serve para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não é necessariamente regra geral para todos os tribunais. Pode ser que sirva, mas não é. E eu não posso pretender que só eu esteja correto, que só eu seja o dono da verdade e que todas as pessoas que pensam de forma diferente estejam equivocadas. Muito pelo contrário.
Muito bem. Serão pontos da resolução 303 que eu trarei aqui. Nas pastinhas tem a resolução, mas eu também vou trazer a citação. Muito bem. A primeira delas se refere à questão de database e atualização do crédito. Artigo 22, parágrafo 2º da resolução. Em nenhuma hipótese, a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos artigos 21 e 21A, que falam da atualização, da forma de contagem de juros, do IPCA, da Selic, poderão retroagir a período anterior da database da expedição do precatório. Database da expedição do precatório. O que é a database da expedição do precatório? Bom, data de expedição do precatório é a data que o precatório foi expedido. Mas há incidência de juros e correção no período anterior, entre a atualização do crédito e a expedição do precatório. Então, esse dispositivo está me proibindo atualizar o crédito entre a homologação do valor, a atualização do valor e a expedição, porque não pode retroagir da database da expedição do precatório. Como é isso? O parágrafo 2º da mesma resolução diz: para os fins desta resolução, database é a data correspondente ao termo final utilizado na elaboração da conta de liquidação. Ou seja, database referida na interpretação sistêmica do artigo 22, parágrafo 2º, não é database de expedição do precatório. É database de liquidação, de quando o crédito foi apurado. Até aquela data, o crédito está apurado. Dali para frente, você não apura. Dali para trás, você não apura mais. Você vai apurar dali para frente. Então, database de expedição do precatório, aí, com todo respeito e toda licença ao redator da norma, há uma incongruência, ou há uma atecnia. Database de liquidação do precatório. O que nós temos feito é isso. No nosso ofício requisitório consta uma database, em face da qual será feita a atualização do crédito, com as regras do artigo 21 e 21A. E a partir daí, se aplica. Para trás, não se aplica. Então, pode ser que algum colega tenha se surpreendido com essa redação, porque nós tivemos que olhar a nossa forma de atualização em face da 113 e 114 e da 438. Nós tivemos que olhar para a conta de atualização. E aí, quando vai olhar o dispositivo, database da expedição do precatório. Às vezes, entre a liquidação e a expedição do precatório, andam aí alguns meses, talvez ano, a depender do volume da unidade. Aqui, nas varas de fazenda pública da capital, são 6 unidades. Existe, pelo que os colegas falam, cerca de 10 a 15 mil ofícios requisitórios para serem expedidos. E alguns estão há mais de um ano. Então, eu não posso aplicar a interpretação literal do dispositivo, que eu vou estar trazendo um prejuízo absurdo para o credor. E também não há congruência com o próprio teor do artigo 21, dos artigos 21 e 21A. Outro ponto que pode ser objeto de dúvida ou detalhe: individualização de contas para pagamento. Qual é a prática que nós usamos aqui? Toda liberação de valor a ser feito em precatório, seja superpreferência, seja pagamento de ordem cronológica, o valor é liberado a partir de uma conta individualizada para o precatório que está sendo pago. Nós temos 2 contas para cada ente devedor, que fazem opção pelo acordo direto.
A conta 1, que é a conta da ordem cronológica, e a 2, que é do acordo direto. Da conta 1, eu tenho um valor disponível para pagamento da ordem cronológica. Mando o meu sistema calcular. Calcule aí, tem 10 milhões disponíveis? 10 milhões disponíveis. Calcule os 10 milhões. Ele calcula e diz, dá para pagar com 10 milhões, você paga 110 processos. E me dá a relação dos processos com o valor atualizado e o extrato de cada um. Eu faço um comando para o banco, para que ele pegue daquela conta 1 e crie uma conta, individualize uma conta no valor bruto do pagamento daquele precatório, vinculada àquele precatório. Então, para cada precatório é criada uma conta individualizada com o valor bruto, do qual sairá o líquido e as retenções. Qual é a vantagem que eu tenho nisso? Não travar a fila em problemas como de sucessão. Individualizou a conta, garantiu o pagamento. Posso liberar o seguinte. E assim sucessivamente. Dá um pouco mais de trabalho? Dá, no início, para você sistematizar isso. E aí diz o artigo 31. Realizado o aporte de recursos na forma do capítulo anterior, o presidente do tribunal disponibilizará o valor necessário ao pagamento do precatório em conta bancária individualizada, junto à instituição financeira. Então, a leitura que eu faço do dispositivo é que, para o pagamento do precatório, eu preciso ter uma conta individualizada para o precatório. Repito, não pretendo ser dono de verdade. Apenas estou trazendo o que eu acho que, sistematicamente, é a interpretação mais segura, pelo menos, para nós que estamos na gestão. O artigo, aí o 101 da DCT. Estado, Distrito Federal, municípios que em 25 de março de 2015 se encontravam em pagamento, farão os seus depósitos em conta especial do Tribunal de Justiça local. Ou seja, a conta de aporte dos valores não é tratada na norma como conta individualizada, é conta especial. E o artigo 55 da resolução diz que compete ao presidente a gestão das contas e que para cada ente devedor serão abertas 2 contas. Não falando em conta individualizada. Então, o que eu imagino é que conta individualizada referido no artigo 31 é a conta individualizada para cada precatório. Não para cada pagamento. Como assim? Um precatório onde há pagamento e há honorários contratuais. Eu crio uma conta para o precatório. Do precatório sai o líquido, sai a retenção e sai os honorários. Da conta individualizada. E em cada precatório eu tenho a comprovação do pagamento do líquido, das retenções e das deduções. Limite para expedição de RPV. Repercussão no pagamento da superpreferência. Tem uma regra que trouxe problema, e até no grupo a gente brincou com o Eduardo, colega do Ceará, que ele fez a alteração, ele trouxe a alteração, e à época ele era secretário do Fondaprec, e assim, Eduardo é meu amigo, eu quero um bem enorme ele. E eu brinquei com ele no grupo dizendo assim, ainda bem que a intimidade que existe entre nós dois me permite dizer isso. Era melhor não ter mudado. Porque foi só para trazer mais dificuldade na compreensão. E a gente brincou, e ele disse por que era. E aí depois a gente entendeu. E aí depois isso foi resolvido, acho que foi na 428. Os valores definidos no termo do parágrafo 1º e 2º deste artigo, que são os que falam de RPV, dos limites de RPV, observarão a data de trânsito em julgado da fase de conhecimento. Aí até a gente questionou, não sei se foi eu e o Rafael, a gente falou, tá, um processo que foi julgado em dezembro vai ter um teto diferente de um processo que foi julgado em janeiro, porque o teto do salário mínimo aumenta em janeiro, então vou prejudicar quem foi julgado mais cedo. E quem for julgado mais cedo, se ficar no limite e for para precatório, vai receber depois de quem for julgado depois, vai receber por RPV. E aí, depois ele veio explicar, mas a redação ainda está lá. Isso tem reflexo no pagamento da superpreferência.
Porque aí o 75, parágrafo 1, diz que a superpreferência será paga com observância do conjunto de precatórios pendentes de requisição, independentemente do ano de expedição, e observará o valor da obrigação de pequeno valor vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Olha aí o tamanho do nó do gestor para fazer pagamento de superpreferência. Superpreferência de 2000 de precatório que foi requisitado em 2014 é um teto. O precatório que foi requisitado em 2019 é outro teto. Então, o de 2019 é por doença, eu vou pagar antes de pagar o precatório de 2014, que é por idade, mais o de 2019, porque mudou a regra, ele vai receber mais ou menos do que o de 2014. Vejam, são detalhes que trazem, ou que podem trazer, dificuldade e confusão. Quando, na verdade, o que se queria era a aplicação do tema 792 do Supremo Tribunal Federal, que dizia o seguinte: a lei que estabelece limite de RPV, e consequentemente de precatório, é norma material e processual. Então, ela é aplicada à situação jurídica constituída até a sua edição. Então, limite deve ser entendido como teto, de forma que a lei que alterou o teto do RPV, ela deve ser observada no momento em que aquele ofício vai ser expedido. E se hoje eu vou pagar uma superpreferência com base em alguma limitação de RPV, é com base no limite de RPV vigente agora. Então vou pagar igual para todo mundo. Pouco importa se o precatório chegou em 2014, 2019, 2015. E limite é teto. De forma que, sendo o teto variável, eu vou verificar o teto que era vigente no momento em que houve a condenação. Na data da condenação, e normalmente essas variações são para menor. Normalmente. Dificilmente a gente vê a alteração de lei de RPV aumentando o teto da RPV, sempre diminuindo. Sempre diminuindo. Então, se, por exemplo, em 2020 o teto da RPV era de 20 salários mínimos, a condenação foi em 2020, então 2020 é 20 salários mínimos, é líquido, o valor é RPV. Ou seja, de 19. Se tempos depois houve uma mudança da norma e esse teto caiu para o teto da Previdência, pouco importa. Aquela regra lá que dizia que era ou a conta que era de 19 salários mínimos vai continuar sendo pago por RPV. Agora, se eu vou pagar uma superpreferência hoje, e hoje a norma diz que o teto do RPV é o teto da Previdência, eu vou aplicar essa norma. E vai ser, no caso de regime especial, 5 vezes o teto da Previdência. Ponto. Então, eu achei que trazer para a discussão, e aí não é, aqui eu vou dizer de novo, eu não estou apresentando verdades, eu estou levantando temas para discussão. Alguém pode entender, não, a gente vai fazer, eu vou, perfeito, tá certo. Estou apenas querendo mostrar os detalhes que podem trazer percalços para nós. Superpreferência em sucessão de credores. Primeira questão de superpreferência, eu estava conversando com Valdira. A regra da superpreferência está suspensa, a que trouxe a que veio na resolução 303. E que eu fui frontalmente contrário a essa alteração. E aí teve um encontro em Brasília, acho que em setembro de 2019, às vésperas da publicação da resolução, e que eu marquei assim posição firme dizendo que achava que era inconstitucional. Aquela alteração dizendo que a superpreferência ia ser paga na origem. Isso. Porque eu entendo que o sistema de pagamento de precatório impõe a prévia inclusão no orçamento. Então eu não vou pagar pedaço de precatório para, independentemente de inclusão em orçamento, para poder dar uma justificativa a um dispositivo constitucional que diz que os pagamentos da superpreferência, os pagamentos do regime geral, deve ser observado isso.
A gente não pode imaginar que quem está no regime geral só vai pagar se houver bloqueio. Pode haver pagamento voluntário durante o ano. E havendo pagamento voluntário durante o ano do regime especial, do regime geral, quem vai receber primeiro são os credores super preferenciais. Está lá a regra. A gente não pode tomar o tratamento da questão pela exceção, que é o bloqueio, que é o não pagamento. Muito bem. Então está suspenso, e aqui o que a gente tem feito? Segue, como diria Milton Leite, segue o jogo. Segue o jogo. Siga lá a pelota. A gente continua fazendo a aplicação da norma como se aquele dispositivo da resolução 303 não existisse. E aí, meu amigo Fernão, entre a 303 e a Constituição, nesse ponto eu abracei a Constituição. Mas aí tem um problema que é o seguinte, em relação à sucessão de credores. Artigo 74, parágrafo 2º. Em qualquer caso, o pagamento será deferido e realizado apenas quando não se verificar anterior pagamento do benefício a partir de outro fundamento constitucional. Imaginemos a seguinte situação. A pessoa tem um precatório requisitado, falece e os sucessores têm mais de 60 anos. A pessoa faleceu depois de haver recebido o seu pagamento de crédito superpreferencial. Os credores têm mais de 60 anos, se habilitam. Pode haver pagamento de nova superpreferência depois dessa habilitação? Nós nos deparamos com uma situação parecida com essa há pouco tempo aqui. Veja, eu não vou saber exatamente qual o dispositivo, mas a resolução 303 diz que a superpreferência por idade deve ser reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça. A gente tem um robozinho, um servidor do futuro, que todos os dias, ele incansavelmente, para desespero de quem está na fila, ele passa percorrendo a fila, verificando quem completou 60 anos para jogar lá para a superpreferência. Então, todo dia a fila cresce. Todo dia a fila cresce. Só que as informações sobre falecimento, elas não são apresentadas automaticamente. Então, é possível e ocorre que alguém entre na fila da superpreferência já tendo falecido. É possível. Por quê? Porque a informação do falecimento a gente não tem no momento que vai fazer a lista. E aí nós já tivemos situações de que o cálculo foi feito, a conta foi individualizada e quando foi intimada a parte para vir receber, vem a informação de que ela faleceu. Aí o que é que nós fazemos? A gente verifica se o falecimento foi antes ou depois da requisição do precatório. E se na requisição ela já tinha o direito ao recebimento da superpreferência. Se, quando ela faleceu, ainda que não tivesse recebido a superpreferência, ela já tinha direito, a gente mantém o direito dela. Porque o direito era dela desde que ela implementou a condição. E o valor não tinha sido liberado por insuficiência de recurso. E aí, o valor vai para os sucessores. Mas se ela faleceu antes da requisição, ainda que tenha entrado na lista e que tenha automaticamente sido colocada, aquilo ali sai. E saindo, sem o pagamento do benefício, os credores que forem habilitados, que tiverem mais de 60 anos ou que tiverem doença grave ou por pessoas com deficiência, aí sim fazem jus ao recebimento. Mas a nossa interpretação aqui é que o pagamento da superpreferência é relacionado ao benefício relacionado ao precatório. Se houve o pagamento de superpreferência ao titular e o titular faleceu, os sucessores não, ainda que ostentem a condição, não teriam o direito, porque o benefício da superpreferência já foi observado naquele precatório. Entendam, é a leitura que a gente faz. Tá? E até gostaria de ouvir os colegas para saber se há outro entendimento de que, há outra interpretação de que poderia ser feito esse pagamento. Saída do regime especial. E aí, por falar em saída, já estou perto de terminar. Artigo 79. O ente devedor voltará a observar o disposto no artigo 100 da Constituição, ou seja, volta para o regime geral, quando o valor da dívida de precatórios requisitados for inferior aos recursos destinados a seu pagamento.
No meio do ano, todos nós fazemos aquela projeção de quanto vai ser o pagamento do ano seguinte. Não é assim que a gente faz? E informa. Digamos que a gente informou que o valor a ser aportado no ano seguinte é maior do que o saldo de precatórios. Mas que esse valor ele vai ser quitado em outubro. Vamos imaginar. Em outubro do ano que vem, o ente que está no regime especial hoje sai do regime especial, vai para o regime geral. Os novos precatórios que chegarem já não entram mais no regime especial. Ainda que chegarem antes do final do aporte. Suficiente para essa saída. Por quê? Porque não é a inexistência de débito de precatório que faz com que o credor ou o devedor saia do regime especial e vá para o regime geral. Mas sim a diferença, a menor, do saldo ou do estoque de precatórios com o valor que ele está obrigado no ano seguinte. E aí, inclusive, com base naquele pedido de providência de São Paulo que eu mencionei aqui hoje de manhã, a gente deferiu plano de pagamento de devedores que sairiam do regime especial em 3 meses, deferimos para que o pagamento fosse em 12 vezes. Porque se ele precisa garantir que ao final do período o valor esteja aportado, tranquilo. Mas ele vai sair do regime especial. Ele não posterga a saída dele do regime especial porque vai pagar até dezembro. Os que chegarem entram no regime geral. E a interpretação que a gente fez de que há essa possibilidade foi com base naquele pedido de providência de São Paulo que o CNJ disse que pode sim alterar desde que dentro do ano o valor a ser aportado no ano seja suficiente. E o valor a ser aportado dentro do ano do regime especial é o valor suficiente para a quitação daquela parcela anual. E se a parcela anual é a última parcela que resta, ele vai pagar o saldo que ele tem. E se ele pagaria isso em 3 meses, significa dizer que se fosse em 12 vezes, ele pagaria muito mais do que o necessário. E eu ia ter que devolver dinheiro para ele. Então, entre devolver e não devolver, ele paga o que precisa pagar e sai do regime especial. Se ele quiser pagar em 10 vezes, pouco importa. Mas no ano que vem ele está no regime geral. Isso é o que nós vimos fazendo por aqui. Para finalizar, trago de volta a frase do amigo Ricardo Galbiati. Gerir precatórios é muito simples. Basta arrecadar, atualizar e pagar. O problema está nos detalhes. E aí eu disse para a colega Fernanda que ia fazer, hoje era a leitura da 303 com base no rei Roberto Carlos. Os detalhes. Detalhes tão pequenos são grandes demais para esquecer. E não tem jeito. Não adianta tentar esquecer. Gostaria de ouvi-los, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Quantas vezes uma prefeitura ou o Estado foi surpreendido por um bloqueio judicial em suas contas para cobrir despesas médicas, comprar medicamentos ou custear o tratamento de um cidadão que precisa de atendimento do SUS? O direito do paciente frequentemente se sobrepõe ao planejamento e à política pública de saúde traçada pelo gestor, o que causa transtornos no dia a dia da gestão. Mas nem tudo precisa ser um sobressalto. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte desenvolveu uma ferramenta para contribuir com o gerenciamento e o planejamento dos recursos da saúde. GPS-Med é um sistema que vai gerar dados sobre o perfil dos pacientes que mais necessitam do SUS, onde estão, quais são suas demandas, o que mais pedem do judiciário, se medicamentos, insumos ou tratamentos. Esses são dados úteis para indicar ao ente público o que é preciso ter em estoque, qual profissional deve atuar e onde trabalhar. Um conjunto de dados que deve contribuir para uma atuação estratégica das secretarias de saúde, reduzindo imprevistos no orçamento público. GPS-Med, a ferramenta que veio para facilitar o seu planejamento.
amigo Rafael, a vez é sua e eu estou ansioso para saber qual a solução que você vai apresentar para a gente para pagar os precatórios do INSS. Gente, eu vou dispensar os cumprimentos, né? A gente já foi cumprimentado bastante hoje também, né? E prometo ser breve. Então, as emendas constitucionais 113 e 114, elas apresentaram diversas modificações. Todos vocês sabem, né? A questão da Selic, a questão do período lá de requisição, mas algo que mudou profundamente foi a questão do pagamento dos precatórios federais. Desde 2016, com a emenda de 95 do teto de gastos, a União possui um limite para gastos, né? E precatório e requisição de pequeno valor, elas são despesas obrigatórias. A União não pode chegar e falar assim, olha, não vou deixar de pagar precatório. Só que a União observou que estava tendo uma evolução muito grande nas despesas, né, de precatório e requisição de pequeno valor. Isso aí é a projeção até 2021. Chegando em 2022, a União, percebeu que tinha cerca de 90 bilhões de reais para as despesas com precatório e RPV, que, segundo o Poder Executivo, representava um crescimento expressivo de 33,7 bilhões em relação a 2021, um aumento de 60,7% em relação a 2021. Então, eles ficaram numa situação, não vou dizer difícil, né? Na verdade, eles têm, dentro do teto de gastos, eles teriam que acomodar também esse crescimento no pagamento de precatórios e RPVs. E qual foi a saída política para isso? Eles limitaram o teto para pagamento de precatórios federais. Mas percebam, eles, de alguma forma, eles foram bem habilidosos. Por quê? Nem todos os precatórios federais e RPVs ficaram dentro do teto. O que eles fizeram? Eles transferiram parte das despesas originariamente destinadas aos precatórios e RPVs para custear gastos com Seguridade Social, inclusive, e talvez principalmente, Programa de Transferência de Renda. Criou um mecanismo mais brando para o pagamento aos estados, DF e municípios de precatórios relacionados ao Fundef, retirando-os do teto de precatórios e diluindo sua quitação em melhores condições, abrandou algumas regras fiscais também e parcelou contribuições previdenciárias dos municípios referente a regimes próprios e geral de previdência social. Então vejam, eles tentaram, uma jogada evidentemente política, criar um espaço fiscal para pagar aquilo que eles queriam, principalmente, né, programa de transferência de renda, e para isso eles tinham que selecionar o que eles poderiam pagar, né? Poxa, seria chato eu colocar no teto os precatórios do Fundef, ia desagradar governadores e prefeitos. Então eles fizeram um grande alinhamento para que passasse a PEC. E como é que ficou, né? Lá no artigo 107A da DCT, eles explicaram lá, eles determinaram lá a questão do teto. E percebam que esse teto não é só de precatório. Você também tem que fazer um teto que contemple também as requisições de pequeno valor. Quando eles estabeleceram o teto, eles estabeleceram o teto para cumprimento de sentenças judiciais. E aí, dentro disso, eles vão ter que acomodar RPV e precatórios. Todos os RPVs vão ser pagos. E para isso, eles criaram um mecanismo na LDO para fazer uma projeção desse pagamento de
de RPV. E depois que tira essa projeção da RPV, eles estabelecem um teto para pagamento de precatórios. Percebam, em 2023, o Ministério da Economia já estimou o valor de 26 bilhões, cerca de 26 bilhões para RPVs. E em 2022 foi de 20 bilhões. O restante do teto, então, vai para precatório federal. Daí surgem dois questionamentos. Se a projeção das RPVs for maior do que o valor efetivamente executado no exercício, a diferença será remanejada para pagamentos de mais precatórios? Eu acho que não vai dar tempo. Se a projeção da RPV for menor do que o valor efetivamente necessário no exercício, como será efetuado o pagamento remanescente? Eu acredito que a União vai ter que acomodar, né? Porque a RPV eles não vão deixar de pagar. Eles vão ter que abrir créditos adicionais. Daí, a Secretaria, né, do Orçamento do Ministério da Economia apresentou essa tabelinha, não sei se vocês tiveram acesso, em relação aos precatórios de 2022. Eles colocaram os demais precatórios, que são o do teto, o limite e o saldo para os exercícios seguintes. Na verdade, o que foi pago em 2022 representa apenas cerca de 48% daquilo que foi apresentado. E em 2023 eles já apresentaram, porque eles tinham um prazo até 31 de julho para apresentar o passivo, precatórios novos e o limite. Percebam que o que está reservado para 2023 não vai conseguir pagar o débito de 2022. Ainda vai ficar cerca de 4 bilhões para ser pago de 2022 para 2024. Muito complicado, né? Então vai ser já está uma bola de neve, né? Eu não sei onde que isso vai parar. Se eles vão prorrogar, já que esse regime é até 2026, tá bem complicado. Isso aqui são os dados que eu compilei. E aqui tem duas informações importantes que estão na LDO de 2023. A União teria que apresentar o limite de precatórios até dia 31 de julho. Então, eles já apresentaram o de 2023, como eu apresentei para vocês. E os tribunais, no caso o CNJ e os outros tribunais federais e o TJDFT, vão ter que comunicar até dia 28 de fevereiro de 2023 os precatórios indicados para pagamento. Então, preparem-se, já deixa tudo já lá prontinho, que até 28 de fevereiro os tribunais vão ter que apresentar a relação dos precatórios a pagar. Outro ponto interessante, que eu também não sei qual é a resposta, é a seguinte. Nós temos lá a relação no artigo 107 da ordem dos precatórios que serão pagos. E no parágrafo 2º do artigo 107, eles colocam: os precatórios que não forem pagos em razão do previsto neste artigo terão prioridade para pagamento de exercícios seguintes, observado a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º deste artigo. Daí surge uma questão. Os precatórios de exercícios anteriores terão prioridade, inclusive em relação às parcelas superpreferenciais de exercícios mais recentes? Porque o artigo 107A ele é bem expresso. Primeiro, RPVs, parcelas superpreferenciais de precatórios, demais precatórios alimentares até o limite da superpreferência, demais precatórios alimentares além do limite da superpreferência e demais precatórios. E aí?
paga a sua preferência de exercício mais recente ou não? Lembrando o seguinte, que essa regra aqui do artigo 107A é regra de exceção. É um regime extraordinário. Será que por ser uma norma extraordinária, ela não prevalece em relação àquela regra geral do artigo 100, parágrafo 2º? Então, a gente precisa de uma resposta, né? Oi? Aí é disposição transitória, a outra é permanente. É do corpo permanente da carta. Pois é, já que é um regime extraordinário, será que eu vou ter que respeitar essa regra extraordinária, fazer uma junção das duas, respeitar a regra lá normal? Então a gente vai ter a gente vai ter que enfrentar essa questão, né? Ter que definir isso, porque a própria emenda fala que o CNJ é quem vai disciplinar, vai administrar isso. Eu concordo, só que no início do ano eles aprovaram uma nova resolução, a 438, e nada sobre os precatórios, sobre pagamentos precatórios federais foi dito, né? Será que numa nova revisão eles vão falar? Porque o legislador jogou para eles, pelo que a gente vê aí. Passou a bola para o CNJ. Rafael, o problema é que o próprio artigo ele tem duas partes. Né? Até, ó, dá prioridade para pagamento de exercício seguinte, vírgula. Observada a ordem cronológica disposta. Se você tem prioridade e você tem que observar a ordem do parágrafo 8º, eu começo com LPV, começo com superpreferência. Daí acho que o que sobrou, um exemplo, o que sobrou que não foi pago em 2022, e tem definido uma prioridade nesses de 2022 que não foi pago, daí sim, vai na frente junto com as prioridades de 2023. Enfim, mas eu acho que aquela observada a ordem cronológica e o disposto no parágrafo 8º, eu acho que você tem que mesclar. Penso eu, né? Você é como esquece orçamento. Você tem que seguir aquela ordem. GPV. Certo, isso aí é o parágrafo 8º. A ordem cronológica seria... Não, mas a ordem cronológica seria entre, por exemplo, as parcelas super preferenciais. Então aí eu também vou ter que observar a ordem cronológica. Dentro de cada inciso daquele, os de 2022 terão prioridade. É isso que eu estou querendo dizer. E o de 2023? Ficariam depois. Por exemplo, tem cada inciso daquele do parágrafo 8º, certo? Primeiro vão vir os não pagos em 2022. Quer seja alguma superpreferência não deferida, depois aqueles que querem 2018. Primeiro de 2022, depois de 2022. Mas antes, a ordem seguindo aqueles incisos. Penso eu que não vai dar poder ser feito de forma também. A superpreferência de 2023 estaria antes da não superpreferência de 2022. Daí está no inciso. Está no inciso. Entendeu? Mas se tiver superpreferência de 2022 e 2023, primeiro é 22. Depois é 23. Nós vamos para o terceiro inciso. Agora até o de 218 mil. Ainda tem de 2022, então traz 12, 22, agora 12, 23. Aí vamos decidir cada categoria de débito, né? Penso eu que seria. Cada categoria de débito paga 2022. Não, mas veja bem, então não precisaria falar dos exercícios anteriores teriam prioridade, porque bastaria falar, observar a ordem cronológica. Não. Sim. Não, porque ele estabeleceu que a prioridade é o de 2022. É o que não foi pago. Porque, justamente, por conta da ordem cronológica. Categoria. Sim, mas dentro de cada categoria. Eu acho que não tem como ser diferente. Eu acho que ele está certo. Não. Mas aí é uma reflexão que tem que ser feita e vamos... Né? Vai vir a regulamentação, essa nova que o Alonso falou que estão construindo ali, provavelmente a gente vai discutir isso provavelmente de eficácia plena. Pode existir uma norma de eficácia limitada aí que eu tenho que Eu não tenho resposta ainda para isso, só quis levantar a questão. Outro ponto, vocês não devem estar fazendo pagamento de precatório federal com deságio, né? É assim, para o devedor é interessante, né? Vai pagar 40% e tudo, mas eu acho que tem um risco também para o devedor, para a União, estimular isso, porque à medida que esses precatórios federais
não estão dentro do teto, você retirando do teto, vocês vão ter que criar um espaço fiscal para pagar. Imagine, a gente acho que deixou 20 bilhões a pagar de 2022, imagine se todos fizessem. Então, eles teriam que ter um espaço fiscal de 12 bilhões. Então, tem uma... Aí eu fico na dúvida se eles vão querer estimular isso para diminuir a dívida ou não vão, porque eles vão sempre estar adiando o pagamento e, independente, vão ter que pagar com ou sem deságio, eles vão jogando para frente. E tem a questão, esse pagamento com deságio é direito subjetivo do credor? Se ele requerer, a União vai ter que pagar? Ou a União fala, não posso pagar porque eu não tenho espaço fiscal para isso? Basta a iniciativa do credor? A União tem estimulado ou vai estimular esses pagamentos? E, assim, do ponto de vista prático também, seria interessante a gente analisar a questão da LDO, nos artigos 31 a 39, que trata sobre esses pagamentos. E para os tribunais estaduais, já que está tendo a descentralização dos pagamentos para o CNJ, seria interessante a gente criar um movimento para que se faça o que se faz lá nos TRFs. Eu imagino que vocês receberam valores totais, né? Não foi individualizado, não é isso? Nos TRFs que trabalham com Caixa e Banco do Brasil, eles já disparam esses valores para contas individualizadas. Então, a gente poderia criar um mecanismo, tentar provocar o CNJ para que faça isso também, porque fica muito mais fácil, né? Lá no meu tribunal são, sei lá, 30 credores, 40 credores. Manualmente eu consigo fazer de uma forma até mais fácil, mas para tribunais maiores fica bem difícil operacionalizar isso, já que ele já tem os dados, já que a gente manda, né? Número do precatório, valores, então seria bem fácil eles operacionalizarem junto ao Banco do Brasil e à Caixa. Isso aí também seria algo que a gente poderia provocar o CNJ, né? Tentar articular isso melhor. Então, gente, acho que é basicamente isso que eu tenho para expor para vocês. Tentei aqui resumir aqui, é isso mesmo. Obrigado, meu amigo Rafael. Muito obrigado pela presença, obrigado pela paciência, obrigado pela participação e até logo mais ou até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, pessoal.